Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Café com Política de hoje, que recebe Maria da Consolação, que é uma das fundadoras do PSOL em Minas. Ela é professora aposentada e militante com mais de 4 décadas de atuação em movimentos sociais e também na esquerda mineira, e tem o nome cotado para pré-candidata ao governo do estado em meio às discussões sobre a representação da esquerda na corrida pelo Executivo Mineiro. E eu começo já te agradecendo por aceitar ao nosso convite, estar aqui com a gente no Café com Política de hoje. Seja muito bem-vinda. Obrigada, André. A gente que agradece pela oportunidade de estar aqui com você e com quem nos acompanha aqui, o Café com Política. É isso. Eu já começo te perguntando sobre a sua vida longa, né, na trajetória de luta política em Minas Gerais. O que motivou essa decisão de lançar, de colocar o seu nome à disposição para disputar o governo do estado de Minas Gerais? Então, essa decisão ela não é uma decisão individual, é uma decisão coletiva. Nós, do Bloco de Esquerda, dentro do PSOL, fizemos um debate interessante, pessoas de várias gerações, que é urgente que nós tenhamos uma frente Minas socialista. Nós já temos essa experiência. Quando nós começamos no PSOL, lá em 2006, nós lançamos a Frente Minas Socialista. A campanha era Agora que são elas. Heloísa presidenta, Vanessa governadora, a Vanessa Portugal do PSTU, Maria senadora. Aí eu fui candidata ao Senado. 2012 fizemos a mesma coisa na campanha para a Prefeitura de Belo Horizonte. Eu como cabeça de chapa do PSOL, junto com o Almeida do PCB. E em 2016, novamente, na candidatura à Prefeitura de Belo Horizonte, eu, junto com o Pablo do PCB. 2018 foi a companheira de Irlene como candidata a governadora, junto com a Sara, a Duda, a época era do PSOL, e o Túlio do PCB. Então, nós temos uma trajetória de fazer uma frente de esquerda, uma frente Minas socialista. Então nós fizemos esse debate, a urgência que é colocada nesse momento que nós vivemos no mundo, no Brasil e no mundo, e em Minas Gerais, que a extrema-direita, ela é radical na sua proposta, no seu projeto de morte e de destruição e de retirada de direitos. Então nós precisamos, a esquerda, apresentar uma proposta radical. Nós que defendemos a vida, o direito ao bem viver e defendemos a natureza e defendemos os direitos sociais. Então nós precisamos estar juntos e juntas e juntos para apresentar esse projeto. Não dá para ir sozinho para fazer o enfrentamento com essa extrema-direita. Então a partir daí nós fizemos um chamado, soltamos um manifesto, publicamos um manifesto, fazendo um convite a todos os camaradas, conversamos com os camaradas também de alguns partidos da esquerda, não conseguimos conversar com todos ainda e com os movimentos sociais, de fazer esse convite. Vamos construir novamente a Frente Minas Socialista. E a nossa proposta é fazer essa construção fazendo uma caravana Minas Socialista por Minas Gerais, convidando todas as pessoas, militantes sociais, militantes do movimento sindical, movimento popular, junto com militantes de partidos e organizações de esquerda e a população em geral, quem está preocupado com uma alternativa para Minas Gerais. Porque nós temos força e condições de dar uma resposta à altura que a conjuntura exige de nós. Pois é. E como é que você vê a situação atual da esquerda em Minas Gerais? Aí a gente imaginando que um dos maiores líderes da esquerda no país é o presidente Lula aqui, formar uma frente aqui de esquerda, de oposição à extrema-direita, e tendo ou não o presidente Lula ali como apoio? Nós consideramos que foi muito importante a eleição do presidente Lula, né? No próximo período também será muito importante para a gente barrar a extrema-direita. Agora, nós também precisamos, como diz o MST, João Pedro Stedley, precisamos apresentar um programa radical. Nós temos que ter tarifa zero. E é importante lembrar, André, em 2012, quando a gente foi candidato a primeira vez à Prefeitura de Belo Horizonte, nós falamos disso, né? E hoje essa é uma pauta nacional. Recentemente, toda a luta que a nossa bancada fez na Câmara Municipal por tarifa zero, hoje é uma pauta nacional. Ter reforma agrária, ter a questão da
da agricultura familiar, da agroecologia, questão do transporte, para além de tarifa zero, ser integrado. Então, a gente tem que pensar, garantir os direitos sociais e garantir a questão da educação, né? Tem uma radicalidade na questão da educação, no investimento para a educação, porque os dados são assustadores de Minas Gerais, né? Nós temos quase 1 milhão de pessoas que ainda não aprenderam a ler e escrever com mais de 15 anos em Minas Gerais. Nós temos mais de 7 milhões de pessoas que não concluíram o ensino fundamental. Mais quase 3 milhões de pessoas que não concluíram o ensino médio. Nós temos 11 milhões de pessoas que não concluíram a educação básica. Então nós temos que ter, e o MST tem feito um trabalho muito interessante com o projeto Sim, Eu Posso, né? Então é apresentar também essa radicalidade. E nós da esquerda em Minas temos feito várias lutas, né? Estava todo mundo junto contra a privatização da Copasa. Nós temos ações da luta pela terra em Minas Gerais, da luta em defesa do nosso bem viver, das nossas serras, né, contra a destruição dos nossos rios. Então, o papel da nossa deputada estadual Bela Gonçalves e da nossa deputada federal Célia Chacriabá tem sido fundamental nisso, né, tem sido exemplar. Então, e nós temos todos esses movimentos. Eu, por exemplo, participo, junto com outros camaradas de outras organizações políticas, do comitê que fez a ocupação do memorial, né, do antigo DOPS, para ali ser o memorial dos direitos humanos. Então, essa questão também da memória, ela é importante. Nós estamos fazendo luta, né? Então, a esquerda está fazendo luta. Agora, nós precisamos dar um salto, que é juntarmos essa luta, juntarmos todas as coisas que nós sabemos e conhecemos e fazemos. Eu gosto sempre de destacar isso, André. Nós já fazemos, né, as mudanças que Minas precisa. Nós precisamos, o que exige de nós esse momento é nos unirmos e apresentarmos uma chapa coletiva da Frente Minas Socialista para mostrar, para conversar com a população e dizer, olha, nós temos saída, nós temos como construir um outro futuro para Minas Gerais, né? Nós não nascemos para ser tatu, né? Para ficar, nós não queremos mais a destruição dos nossos rios, das nossas matas. Nós temos uma alternativa para ter um bem viver e a gente precisa estar junto. Então é um convite. Nós estamos apostando nisso. Esperamos que dê certo. Das outras vezes tivemos uma boa experiência e conseguimos. Então vamos ver daqui para frente como estamos dando a nossa energia, a nossa contribuição para isso. Agora, você falou, nós não somos tatu. Em Minas Gerais, a exploração mineral aqui, a retirada de minério de ferro já ao longo de anos e anos e anos e anos e anos, desde que começaram a tirar ouro, tirar prata, tirar as minas das Minas Gerais, né, e levar. Como é que você vê hoje esses recursos que são retirados daqui? Porque tem muito recurso, isso vai gerar recurso, vai gerar emprego. O que sai é devolvido para o povo mineiro? E se não é, de que forma devolver isso para o povo mineiro? Porque a gente vê as serras indo embora em caminhões e vagões de trem, e saindo. O que a gente vê em torno? O que a gente vê de volta para a gente aqui no nosso estado? Quando você está falando assim, eu vendo a serra, eu lembrei da música do Maurício de Zumba, né? Eu vi a serra do curral descendo a serra dentro do caminhão. Dentro do caminhão. Eu lembrei de Carlos Drummond de Andrade também, que via falando sobre a linha férrea que leva a Minas, né? Então, Minas tem essa marca, né? Mas é para a gente contextualizar também. Nós estamos no século XXI. A crise capitalista de 2008, ela colocou uma questão para nós, né? Ela foi tão grave quanto a de 29. E em 29, qual foi a resposta capitalista para a crise? Foi o nazismo, o fascismo e a Segunda Guerra Mundial. E hoje, o que eles estão fazendo? Eles estão vindo com muita força para cima da gente para retirar tudo. É mais ou menos assim, para quem está nos ouvindo, né? Eu sou professora, fui professora na faculdade, né, na UENG, mas também fui professora dos anos iniciais. Eu me sinto, às vezes, assim, eu estou no século XXI, mas parece que eu estou ali nos 1500, no século XVI, que tinha Portugal, Espanha e Inglaterra, né? Aí os Estados Unidos, de repente, cisma que ele pode chegar, sequestrar o presidente de um país e o petróleo que é meu, tal coisa é minha, né? Então, eles estão vindo com toda a força para retirar
os nossos bens, as nossas riquezas. E aí nós precisamos dizer, olha, essa riqueza é nossa. Nós não aceitamos mais o que aconteceu em Mariana, nem o que aconteceu em Brumadinho. Nós não podemos ter os nossos rios destruídos, tudo destruído. Chega. Isso precisa ser um benefício para nós, né? E nós temos terras raras. Aí quando vê o atual governador falando, eu aplaudo o Trump, qual o seu interesse? Porque aqui tem nióbio, tem lítio, tem titânio. Quais são, que interesses passam por isso? Isso é nosso. Então nós precisamos pensar uma outra política e, além disso, pensar uma política para além da mineração predatória, né? Nós podemos fazer... Lembra quando a gente no Brasil produzia a questão da indústria metalúrgica? Nós vendíamos processado e não material puro, né? A Uzi Minas fazia isso, né? Então, como é que a gente faz um outro patamar? E nós temos aqui tecnologias importantes, conhecimento importante. Nós temos condições de ter uma outra forma de fazer economia de Minas com investimento em tecnologia e em educação. Agora, você acha que Minas tem capacidade para a gente ser autossuficiente aqui, sem depender tanto de fora, sem depender de mandar lá para fora, para processar lá, nióbio, processar tudo lá? A gente tem condições de chegar ao ponto de fazer aqui e ficar no nosso estado? Olha, tem um grupo de pesquisadores da UFMG, da nanotecnologia, são referências mundiais, né? O Marcos Pimenta é uma das referências mundiais. Nós temos condições de fazer coisas aqui. Nós temos a Universidade Federal agora de São João del Rei, que junto com a Índia, né, lançou satélite. Então, assim, não é falta de pessoas para pensar, de elaborar, de fazer pesquisa, é falta de um investimento e de opção política. Nós queremos ser uma fazenda, né, vender, que eles chamam de commodities, né, vender café, leite, minério, ou nós queremos ser um Estado, esse também é um desafio para o Brasil, né? Queremos ser um Estado e um país que investe em tecnologia. E aí, para investir em tecnologia, eu volto, tem que investir na educação. Tem que garantir saúde com dignidade para todo mundo. Tem que ter moradia digna para as pessoas. Tem que ter transporte de qualidade, para as pessoas poderem circular. Então, são políticas integradas. Nós temos condições de fazer isso. Às vezes as pessoas falam assim, mas vocês estão sonhando, isso não é possível. Uma coisa só é impossível quando ela ainda não foi feita. Tem uma frase, uma palavra de ordem de maio de 68 de Paris, que ela sempre me conquistou, né? Sejamos realistas. Exijamos o impossível. Porque o que está dado aí, isso não está fazendo bem para a gente. Só os muito ricos que estão ganhando. E a gente fala assim, dos bilionários. É só ver essa coisa aí do Banco Master. Os caras estão ali tudo escondido, não querendo investigação. Por quê? Porque vai pegar muita gente, é tudo gente grande que está pegando o quê? Dinheiro de aposentado, né? Pessoa foi lá, pegou o fundo de pensão, foi investir nessa coisa. Aí estão tirando direito das pessoas. A vida toda contribuiu, agora não vai poder aposentar com dignidade. Isso tem que ser investigado a fundo. Então, nós estamos num momento no país que nós precisamos radicalizar nisso. Tem que investigar a fundo, né, esse crime organizado do colarinho branco desse país e garantir que o dinheiro nosso seja utilizado para benefício do povo. Então, orçamento secreto. André, isso é uma coisa, sabe, absurda. Os caras mandam dinheiro, emenda Pix e tal, né? O Glauber fez um grande enfrentamento, então o pessoal tem uma luta muito importante. Quase caiu ali, assim, Quase caiu, drasticamente. No entanto, a movimentação que foi feita em torno do nome dele para manter ele lá foi muito grande. O trabalho dele, não estou dizendo se ele é bom, se ele é ruim, não importa. Estou dizendo que o trabalho que foi feito em torno de manter, o trabalho popular, inclusive, trabalho com artistas, falando Glauber fica. Estavam tentando pegar ele ali porque ele estava querendo falar demais? Ou será que é isso? Isso, fazendo essa denúncia, né, do orçamento secreto. E isso é importante destacar, assim, o papel que nós tivemos em Minas Gerais, nessa luta também em defesa ele é do Rio, porque vocês estão falando papel de Minas Gerais, né? Primeira capital que ele visitou naquela caravana foi Belo Horizonte.
Ele fez aquela caravana todinha que passou por 28 cidades. Nós estávamos nessa organização. Porque é um mandato, né, de deputado federal que não é só de um estado, né? É de um país. Porque ele se une ali com todos os deputados, né, de cada estado, e o trabalho é conjunto e vem para nós, né? É igual a companheira Célia Chacriabá. Faz todo um debate sobre os povos originários, os direitos indígenas do país inteiro, a questão do debate, essa coisa climática que a gente está vivendo, né? Porque e isso é importante. Então, ela está fazendo uma discussão que não é só dos povos indígenas, né? Isso é um debate, não é só do Brasil, é do planeta. Porque, André, os muito ricos, eles são cínicos. Eles fazem um discurso do negacionismo, mas estão construindo seus bunkers, né? É o cinismo. Não tem nada, isso não vai acontecer. Então, por que vocês estão fazendo um monte de bunker? Ou por que vocês estão querendo se esconder debaixo da terra, criando grandes mansões subterrâneas? É porque está tudo bem? O Mark Zuckerberg, que é o dono da Meta, que é o dono do seu Facebook, do WhatsApp, que é o dono do Instagram, está fazendo um bunker multimilionário de dólares e mais milhões e milhões de dólares no Havaí. Isso. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que esse pessoal está sabendo do que a gente não está, né? É isso. Aí faz um discurso. Então, eles são cínicos, são mentirosos, né? E são gananciosos. São gananciosos e mentirosos. Então, precisa fazer esse enfrentamento com eles. E aí nós temos que, né? Temos que ter essa, vamos dizer, essa capacidade coletiva de nos articularmos e de conversarmos com as pessoas. Porque se conversarmos bem com as pessoas, elas vão entender, né? Uma outra luta importante do PSOL, que é o fim da escala 6x1. Que não é só do PSOL. E como é que vai bater? Esse é um bom tema, um tema que está muito, muito em alta aí. Todo mundo falando nisso, muita gente querendo, né? E por outro lado, muita gente não querendo. A gente viu recentemente, inclusive, um discurso do presidente da República dizendo, poxa, a tecnologia avançou, hoje em dia existem equipamentos de todas as formas, tudo eletrônico, tudo movido. Você está aqui na Terra movendo um robô que está lá em Marte. Por que a gente precisa trabalhar esse tempo? Por que não dá para conversar sobre isso? Porque houve um momento em que a gente não tinha 13º, não tinha férias. Mulher acabava de ter um filho ali, estava grávida, tinha que voltar 2 ou 3 dias depois. Se não voltasse, era falta grave. O tempo foi passando e as férias estão aí, o 13º está aí, a licença maternidade, que era de um período, agora é maior, a licença paternidade agora é maior, e a escala 6x1, o que vai acontecer? Então, essa é uma luta importante que nós temos que fazer, né? Eu sou da geração que a gente lutou lá atrás, né? Eu participei da luta da Constituinte, né? Estou com 62. Sim. Dos debates da Constituinte lá no Mineirinho. Lá, o que é 84, 85? Isso. 85 já foi o que aconteceu, né? 83, 88, mais ou menos ali. Né, ali 87, 88. Então, nós estávamos fazendo essa discussão, depois ela deu uma paralisada. Da 6x1? Da redução da jornada de trabalho. Redução, sim. E nós não conseguimos. Depois fizemos uma luta por 36 horas, depois 30 horas. Agora retoma a pauta. Isso é importante, retoma pelos mais jovens. E eu lembro que eu estava numa palestra em 2011. E o Márcio Postman era presidente do IPEA. Aí ele falou assim, nós temos condições hoje no Brasil de trabalharmos 12 horas semanais, todo mundo tem emprego. Eu falei assim, caramba, por que não faz isso? Porque tem uma lógica escravocrata, André. A gente não pode esquecer dessa história do nosso país. Esses muito ricos, eles só querem explorar, sugar nossa alma, nossa vida. Eles não querem que a gente tenha tempo para descansar, para ter lazer e para pensar. Eles não querem, né? Então, o busão tem que gastar 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Você tem que trabalhar até a morte, ter um dia de descanso. Eu vou te falar, 2 coisas me chamaram a atenção nesse debate, tanto da 6x1 quanto do tarifa zero. Eu estava panfletando na porta da escola, tarifa zero. Aí um menininho de 10 anos falou assim, professora, eu não aguento mais ter só casa, escola e igreja. Eu queria poder pegar o busão só para andar com a minha mãe e passear. Sabe o que é isso? Só para eu poder passear, sair. Porque isso dá mobilidade para as pessoas. Dá tempo de raciocinar, de criar aquele ócio criativo que tanta gente fala, em vez de martelar. A outra foi conversando com o motorista de aplicativo. Ele
trabalhava, né, no aplicativo 6x1, a esposa dele também. Então, ele tinha um horário dele terminar, que ele levava a esposa para o serviço à noite e voltava, pegava ela voltando do serviço de madrugada. Ele levava a criança para a escola e ela buscava. Aí eu fui conversando, eu compreendi por que ele levava e buscava todos os dias. André, era o único horário que eu tinha para encontrar com a esposa dele. Gente, nós temos essa luta, aí convidando né, a juventude, também os mais velhos, nós temos que fazer essa luta, nós temos que pressionar, porque esse Congresso Nacional que está aí, nós temos que aprovar isso esse ano, antes das eleições. Né? Esse Congresso que está aí, ele só funciona se a gente estiver na rua. Então, nós temos que fazer uma grande manifestação, fazer greve geral nesse país, para acabar com a escala 6x1, para aprovar o projeto, para que a gente possa ter tempo para viver. O projeto lá, a PEC da blindagem, como eles chamavam, né? Foi o povo na rua que determinou que eles repensassem, e muitos que votaram a favor chegaram a dizer que não sabiam que estava votando. Quer dizer, um deputado foi lá, votou, disse ok, e depois disse, não, eu não sabia em que eu estava votando. Mas foi graças ao poder do povo na rua, como o próprio, acho que Ulisses Guimarães dizia, né? Olha, político escuta a gente na rua, né? Então, assim, quando o povo vai para a rua, ali ele escuta a voz do povo. O povo vai para a rua, será, por essa escala 6x1? E me conta aqui, vamos tirar essa venda e falar de uma forma bem clara. Tem chance disso acontecer? Tem chance, tem condições, o país tem condições para fazer isso. E a chance é assim, é a gente se organizar. Nós temos que ocupar as ruas. É a força do povo. Se você falasse lá atrás, tinha chance do que a gente tinha chance de aprovar nesse país, né? 13º, não pode ter... férias não pode ter. É povo organizado. E aí é muito importante estar organizado no sindicato, no seu bairro, né? Está estudando dentro da escola, na faculdade, em um partido político de esquerda, né? Mas está organizado. E acompanhar as lutas. Porque é a nossa força, a companheira Célia Chacriabá sempre fala. O quarto poder é a luta. Então, a luta, ela transforma a vida, né? E nós precisamos organizar. E é fazer essa chamada para todo mundo. Vamos ocupar as ruas, vamos fazer uma greve geral nesse país. Isso é urgente. Então, isso também já está na pauta nacional, né? Uhum. Tarifa já zero. É a bandeira, inclusive da própria candidatura de esquerda para continuar, né? Então, é tarifa zero, reforma agrária, fim da escala 6x1. Então, nós conseguimos, olha só o que é uma força. Nós estamos conseguindo colocar isso como pauta. E a questão do fim da violência contra nós, as mulheres, né? O feminicídio no país. Pois é exatamente esse ponto que eu quero entrar agora, né? Porque o PSOL, historicamente, ele tem uma agenda forte aí, marcada com temas de direitos humanos, e igualdade racial, pelo o feminismo também, né? O antirracismo, os direitos LGBTQIAP+. Como é que essas pautas estão povoando aí a sua pré-candidatura? E como é que é a sua visão, inclusive, sobre isso? A gente está caminhando para um lado bom ou a gente está ficando mais assustado no que a gente tem visto ultimamente? Feminicídio no Brasil continua crescendo, as agressões contra pessoas LGBTQIAP+, também crescendo, um dos países que mais matam pessoas, né, LGBT. O Brasil é um dos países que mais matam pessoas assim. A gente avançou, mas bateu no muro, a gente trombou no muro. O que foi que aconteceu com a cabeça da população que a gente chegou nesse ponto em que a gente não consegue avançar? Então, eu volto a dizer assim, dessa resposta para a crise capitalista. A extrema-direita ela está articulada no mundo. O que a extrema-direita precisa fazer, André? Para eu retirar os seus direitos, para eu roubar sua água, seu direito à água, poluir o rio, roubar tudo seu, eu preciso estimular que você tenha ódio. Ódio às mulheres, ódio às pessoas não brancas, as pessoas negras no Brasil e em outros lugares são os povos indígenas, também aqui também os povos indígenas, que você tenha ódio ao que é diferente, ódio à pessoa que tem uma outra orientação sexual diferente da sua. Eu preciso criar o ódio. Por quê? Porque enquanto você estiver ali, né, nutrindo esse ódio, você vai brigar com quem?
contra eles que estão retirando seus direitos? Ou vai brigar dentro da sua família, com seu vizinho, sua vizinha, as pessoas que você trabalha? Então, essa é uma lógica. E aí nós temos hoje, por isso que é importante a gente apresentar um programa de esquerda e a esquerda mostrar da sua radicalidade. Porque a extrema-direita, ela tem uma radicalidade de mundo. Ela quer um mundo sem direitos trabalhistas, sem direito a nada. Um povo servil. Nós ainda temos trabalhos similares à escravidão em Minas Gerais. No país todo. Vários lugares. Vários lugares. Inacreditavelmente, você pode, se bobear um bairro em volta, vai ter. Pessoa que trabalha há 30 anos só pela moradia, pelo alimento, isso acontece muito, né? Então, isso ainda está presente aqui. Então, o que eles querem é... Eles querem retirar os direitos e a gente não se mover. Então, eles têm um projeto. Querem a gente na servidão, sem direito a nada, né? E quer a gente, que é um projeto de morte. Eles querem uma identidade humana racista, machista, LGBTfóbica. Eles querem uma identidade humana de morte e de ódio. Nós, da esquerda, nós queremos uma identidade humana libertária. Nós queremos que toda essa diversidade humana seja respeitada, tenha garantido o seu direito de existir. Então, é uma disputa. E é por isso que essa disputa, é disputa mesmo de mundo, é de concepção de mundo, né? E nós queremos que todos os bens sejam distribuídos entre as pessoas. Então, o pessoal também, quando ele nasce, ele já traz isso. Nós queremos que a produção e distribuição da riqueza seja feita, realizada com controle popular, né? Então, esse é o controle popular, então nós queremos socialismo. E nós queremos que os trabalhos de reprodução da vida, do cuidado, também sejam socializados. Então, nós trazemos as duas coisas juntas, não é uma coisa separada da outra, porque é um projeto de mundo. E é preciso compreender esse projeto de mundo porque ele vem na disputa dentro da educação, dentro da cultura. Por que eles estimulam tanto uma política contra as escolas? Porque eles querem militarizar a vida humana, aí eles querem militarizar a escola. Eles querem que na escola as pessoas não pensem. Então eles precisam jogar o pai e a mãe contra as pessoas que trabalham na escola. Precisam jogar as crianças, adolescentes e jovens contra quem trabalha na escola. Precisam jogar contra si mesmo. Então, quando é uma disputa, e essa disputa passa... Quando eu trago essa questão da educação, porque um projeto de sociedade, ele inclui um projeto educacional. Qual ser humano, qual sociedade eu quero, qual ser humano eu quero construir? Isso é conjunto. Quais são os princípios que nós vamos trabalhar? Então, isso faz parte da nossa história do pessoal, mas também faz parte, porque nós vemos de uma tradição da esquerda mundial, né? Então, a gente não está começando a roda aqui, a gente não está inventando nada, não. A história é longa. A história é longa, estão discutindo lá de trás, né? Então, esse debate está presente hoje, e nós estamos disputando isso. Estamos disputando o destino da humanidade. Nós estamos numa encruzilhada de destino. E nós precisamos ter firmeza. É por isso que a gente está chamando para ter uma frente de Minas socialista, assim, olha, vamos ter firmeza no que a gente vai fazer. Vamos convidar todo mundo. E não dá para ter... E essa firmeza é coletiva. Nós já temos isso nos nossos territórios de luta. Agora, no momento eleitoral, precisamos apresentar isso de forma mais organizada, mais articulada, para termos maior peso e não deixarmos que a extrema-direita continue sequestrando almas, porque eles são cínicos, são mentirosos. Basta ver, novamente, o caso do Banco Master, da CPMI e do INSS, envolvendo grandes aglomerados religiosos. São cínicos, mentirosos. Nós precisamos... As pessoas querem vida com dignidade, né? Então nós precisamos conversar isso com elas. Pois é, e no Brasil uma tendência, falando não só de Minas, também no nosso país inteiro, é um dos lugares mais difíceis que existem no mundo para uma ascensão social, né? A mudança de nível na pirâmide social aqui no Brasil, ela parece que ela é travada para todos os lados. A pessoa nasce lá em cima ela vai permanecer, nasce lá embaixo. Eu já vi algumas contas, não tenho certeza, mas você precisa às vezes de 2 ou 3 gerações para uma determinada família modificar ali o nível social dela, dar um pulinho para cima na pirâmide social, né? Tem um rapaz que fica na Praça 7 e fala assim,
Professora, nós continuamos nas capitanias hereditárias, né? Então, assim, o que nos difere? Aí, voltando, o que nos difere? Eu que tenho 62 anos, com um dos caras, pegar, e não vou citar não, mas um desses das capitanias hereditárias. Possivelmente, a minha bisavó, tataravó, foi uma pessoa escravizada. E possivelmente essa pessoa... Aqui do lado, isso aí a gente fala de pouco tempo, né? Isso, é porque quando a gente fala 1888... Foi outro dia. As pessoas falam assim, 1888 é longe. Não foi nada. Não, tá falando da minha bisavó, da minha tataravó. Muito perto. É muito perto. Né? E a pessoa desses que são aí das capitanias hereditárias, era o bisavô, tataravô dele. Era senhor de pessoas escravizadas. Então, os nossos interesses são antagônicos. São antagônicos. Acontece que nós somos 99%, nós somos a maioria. Então, nós precisamos estar organizados para fazer essa... E a gente faz luta nesse país. Nós temos agora 526 anos de resistência indígena, negra e popular nesse país. Nada do que avançou nesse país foi sem luta social. E aí essa luta, ela continua. E ainda tem muito chão, muita estrada pela frente. Muito chão, mas é possível fazer a transformação social. Eu não falo, eu gosto de falar assim, transformação social. É mudar, porque o nosso horizonte utópico, ele não pode ser rebaixado, sabe, André? Porque as pessoas... mirar nas estrelas para pelo menos acertar na lua, como se diz, né? Porque eles falam assim, não, tá difícil, é o menos pior. Não, meu horizonte utópico. Você imagina, André, hoje, nós conseguiríamos fazer o SUS? Olha que imaginação utópica que nós tivemos na década de 80. Quando nós estávamos... Sistema Único de Saúde que atende a qualquer pessoa. Então, nós estávamos ali, na abertura democrática, na primeira Constituição, nós fizemos o quê? Nós imaginamos um sistema único de saúde, porque quem atendido era só quem tinha carteira de trabalho, né? Que era o INPS. INPS. E os outros eram em outros hospitais. Ou particulares ou filantrópicos. Né? Então, nós imaginamos um sistema único de saúde que é exemplo no mundo e que desde que a gente aprovou, ele só não avança mais porque tem os que boicotam ele todos os dias. Quero que, né? Boicota, mas quando precisa vai lá. Vai lá. Né? Então, assim, a nossa imaginação política é imensa. Nós imaginamos o Estatuto da Criança e do Adolescente, um dos mais avançados do mundo. Já está com mais de 20 anos, eu acho. E com participação dos meninos e meninas de rua, você lembra? Lembro. Então, a nossa proposta de reforma agrária, de reforma urbana, elas não estão sendo completamente implementadas porque o Centrão, lá com Caiado e companhia, né? A UDR, União Democrática Ruralista, eles tentaram impedir isso, e nós, né, eles impediram vários avanços, e hoje eles continuam aí, que é o mesmo Centrão que está aí. Então, continua essa disputa. E eles têm a radicalidade deles. Eu gosto de chamar a atenção disso da radicalidade, André, porque quem está nos acompanhando aí só fala assim, a esquerda é radical. A extrema-direita é extremamente radical. Você tem extremista dos dois lados também. Tem gente que é muito pra lá, tem gente que é muito pra cá e tem gente que é equilibrado. Não, sim, mas é radical naquilo que eles querem de destruir. Então, nós precisamos ser radical naquilo que nós queremos construir. Não ter vergonha. Né? O que a gente precisa aprender, Perry Anderson falava isso, que você tem que aprender com os neoliberais. Não abrir mão dos seus princípios, não ter medo de estar contra a corrente do seu tempo e saber que tudo é possível de mudar. Então, assim, é ter a convicção, né, de que a gente tem que ter a firmeza do que a gente acredita, a convicção dos nossos princípios e avançar na luta. Maria da Conceição, muitíssimo obrigado. Professora aposentada, uma pré-candidata ao governo de Minas agora em 2026. Posso fazer um convite? Claro. Dia 24, às 17 horas, ainda não tem local fechado. Nós vamos fazer o lançamento da nossa pré-candidatura e acompanha a gente nas redes sociais. Dá os arrobas aí, como é que é para seguir? @ Maria Consola Pessoal. Vai lá, participa com a gente e vamos fazer essa conversa. E se quiser conhecer mais, também pode chamar a gente para colocar a sua cidade aí dentro dessa caravana. Nós queremos muito conversar com todo mundo e queremos, com todas as forças políticas, fazer essa frente Minas socialista. Minas,
além do possível. Bacana, brigadíssimo pela sua presença aqui com a gente, viu? Por esse bate-papo aqui sobre política, sobre vida, né? Sobre esse tanto de coisa que a gente vive aí o tempo inteiro, futuro, presente, passado. Espero que a gente possa contar com você mais uma vez aqui em breve. E a você que também está nos acompanhando aqui até agora, muito obrigado. Deixe o seu like, se inscreva aí no canal de O Tempo no YouTube, faça parte. Gente, tem mais de 1.100.000 pessoas inscritas aqui no canal de O Tempo no YouTube. É muita gente, né? Então, dá um clique aí também, dá um joinha, se inscreva aqui para ficar bem informado. Aqui está eu, aqui é a Maria da Conceição, mas a equipe é muito grande, da Consolação, perdão. A gente tem uma equipe muito grande aqui para trazer informações precisas e com muita seriedade e muito carinho para vocês. Muito obrigado e até a próxima.